Fala, meus amigos do canal do Medeiros, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no YouTube para a gente falar sobre o nosso Botafogo. O dia foi muito corrido para mim hoje, então preferi chegar aqui na noite desta quinta-feira para a gente fazer um vídeo só de atualizações sobre as principais notícias do dia do Botafogo, né? E parece que as notícias foram esquentando na tardezinha para a noite ali, né? Algumas notícias importantes. Eu não considero notícias boas, principalmente como torcedor do Botafogo. Talvez lá o John Textor deve estar achando bom, não sei, não cheguei a conversar com ele sobre esse assunto. Eu, como torcedor, não gostei, porque eu queria que esses caras ficassem no Botafogo por muito e muito tempo, apesar de saber que isso não é possível. E aí, quando começa a sair notícias desse nível, a gente já começa a ficar um pouquinho preocupado, né? Quem é que vai vir para a reposição? Enfim, vamos falar sobre os principais assuntos do dia. Primeiro, deixa eu pedir para você se inscrever em nosso canal, ativar as notificações, deixar um like nesse vídeo que é muito importante, você contribui demais aqui para o canal do Medeiros. E se o botãozinho Hypar estiver aparecendo aí para você também, clica nele, você dá aquela moral para o canal. Vamos começar falando sobre Igor Jesus? Tem que falar, né, sobre ele novamente. Para mim, o Igor Jesus é um dos melhores atacantes do futebol brasileiro, se não o melhor, tá? Mas para não ser muito soberbo, né, digamos assim, eu vou dizer um dos melhores, né, que aí é mais aceitável, né? Então o Igor Jesus, por ser atacante de seleção brasileira, por ser um dos melhores atacantes do Brasil e da América, vem despertando interesse mais uma vez de clubes europeus. E de novo o Nottingham Forest fez uma proposta oficial pelo Igor Jesus. Tá? Os valores estão abaixo daqueles 30 milhões que foram falados, né? 30 milhões de euros que foram falados na primeira janela. Desta vez, estão se falando em 22 milhões de euros. Notícia que foi primeiro falada no Jorge Nicola, depois o Vene Casagrande confirmou, o GE confirmou, eu também confirmei essa notícia com pessoas do Botafogo. Realmente tem uma proposta na mesa do Nottingham Forest. Quando a gente entra em contato com os empresários do atleta, a gente percebe que o atleta ainda não está convencido em ir para o Nottingham Forest. Ele vê com bons olhos a ida para a Premier League, mas ainda não bateu o martelo se é o Nottingham Forest que ele quer ir. Outros clubes sondaram a situação do Igor Jesus. O Arsenal, por exemplo, foi um clube que sondou, mas não fez proposta oficial ainda. Se o Arsenal, por exemplo, faz proposta oficial, eu acho que o Igor Jesus vai sem pensar duas vezes, né? Mas o Nottingham Forest ele está pensando, porque ele acha talvez ali que ele possa depois do Mundial, né, receber proposta de um clube do Big Six, né? E o Arsenal faz parte disso. Ou então proposta de um clube mais protagonista, apesar do Nottingham Forest ter ido bem na temporada da Inglaterra, se classificou inclusive para a Conference League do ano que vem. O Nottingham Forest não é um clube protagonista por muitos anos, né? Fez uma graça nessa temporada, mas não costuma ser. Há pouco tempo estava na segunda divisão, subiu há pouco tempo depois que o grego Marinax, né, o que inclusive chegou a negociar para comprar o Vasco e tudo mais, comprou o Nottingham Forest e começou ali ter um crescimento, né? Começou a figurar ali na primeira divisão de novo. E o Nottingham Forest já fez muita graça aqui no futebol brasileiro. Já levou o Murilo do Corinthians, né? Já levou o Gustavo Scarpa do Palmeiras, já levou também outros jogadores, né, do futebol brasileiro. Então toda vez que o Nottingham Forest vem aqui, quer levar 2, 3 jogadores. Então os caras vêm aqui achando que é feira, né? Então o Botafogo, né, tá de olho nessa situação, sabe que o Igor Jesus vai receber muitas propostas. Na primeira janela já foi assim. E o Botafogo fica tranquilo, porque o Botafogo sabe, né, que o projeto da Eagle, a roda precisa girar. E se acontecer do Igor Jesus ir embora, o Botafogo vai ter que fazer essa reposição muito bem. Por isso que eu disse no início do vídeo que eu não gostei da notícia, porque eu, como torcedor, quero que o Igor Jesus aposente aqui, fique até os 36, 37 anos aqui no Botafogo, jogando por 10 anos, 15 anos seguidos aqui no Botafogo. É isso que eu como torcedor, eu quero. Mas quando a gente vai analisar friamente, a gente sabe, a gente não pode se dizer surpreso com uma situação dessa, né? A gente sabe que vai acabar aparecendo mesmo uma proposta irrecusável para o Igor Jesus pelo nível e pela idade dele. Ele é um jogador muito novo ainda, tem espaço para jogar na Europa e tem muita qualidade técnica. E para mim vai ser um dos camisas 9 da seleção brasileira, um dos atacantes da seleção brasileira na Copa do Mundo do ano que vem. Eu tenho, assim, muita convicção que ele vai estar nessa Copa.
E assim, a gente fica triste, mas vamos ver por onde vai caminhar, né? Dizem que também a Roma da Itália é uma das interessadas, o Arsenal eu já falei aqui, tem o Fulham também na Inglaterra. O Fulham também não é um time que, se eu fosse o Igor Jesus, eu não ia pro Fulham também não, tá? O Arsenal, ok. Arsenal, beleza. Roma, tá, vai, Roma é um clube tradicionalíssimo, mas eu não acho a Liga Italiana isso tudo também não, apesar que a Internazionale de Milão tá na final da Champions, ok. Mas a Roma tem tradição. Agora, de todos esses especulados aí, talvez o Arsenal, se fizesse proposta, talvez fosse a melhor opção, na minha opinião, para o Igor Jesus. E o Botafogo precisa já estar com a reposição na agulha. Já precisa estar ali com a lista pronta para a gente repor a saída do Igor Jesus. Até porque, se o Igor Jesus sai hoje, a gente tem como opções o Mastriani, o Juan Cruz e o Elias Manuel. E, na minha opinião, eu acho que a gente precisa aumentar o nível, né, com o Igor Jesus saindo. Aí a gente precisa ir atrás de um jogador, né, mais consolidado, um jogador para ser o camisa 9 do Botafogo, né, com mais nome, realmente. Até porque quando o Igor Jesus chega, ele chega como uma aposta, muito novo, vindo dos Emirados Árabes, mas ele chega nessa condição porque tinha o Tiquinho Soares. A torcida tinha o Tiquinho Soares na época como o grande nome da camisa 9 do Botafogo. Depois, com o tempo, o Igor Jesus foi tomando a posição e o Tiquinho virou banco. Mas o Tiquinho era o cara, né? Se sai o Igor Jesus hoje, o Botafogo não tem o cara mais. O cara hoje é o Igor Jesus. Se sai, não tem mais esse cara. O Juan Cruz não é esse cara consolidado, é também uma aposta. O Elias Manuel também não é, e o Mastriani menos. O Mastriani é um cara experiente que foi contratado para compor elenco. Então, se o Igor Jesus sai, o Botafogo tem que trazer um nome, sabe? Aquele cara que chega e fala, pô, Botafogo, beleza. Botafogo saiu o Igor Jesus, mas o Botafogo contratou ali para repor um legítimo camisa 9 que a torcida vai ficar tranquila e confiante de que o Botafogo vai continuar bem servido. Acho que é mais ou menos por aí que a gente está pensando, né? Então vamos ver como é que vai ser aí as próximas semanas, né? Depois do Mundial, se ele vai sair mesmo ou não, ou se ele vai ficar até o final do ano. Mas existe essa boa possibilidade aí do Igor Jesus ir embora do Botafogo após o Mundial de Clubes, tá? Então, alô Nottingham Forest, pelo amor de Deus, hein? Nottingham Forest, como eu disse, vem aqui no Brasil achando que é feira. E o Nottingham Forest, vamos para a segunda notícia aqui dessas informações que a gente está passando para vocês aqui no canal do Medeiros. O Nottingham Forest também fez uma proposta, e aí a notícia do canal do TF, que a gente repercute aqui, pelo Jair Cunha, zagueiro Jair Cunha. Né? Falei com uma pessoa há 10 minutos aqui, falei com uma pessoa, né, nos bastidores aqui que me confirmou essa notícia do TF. TF também soltou a notícia em primeira mão, a gente trouxe aqui também agora a confirmação. E o Jair Cunha, o Botafogo contratou há pouquíssimo tempo do Santos, na negociação que envolveu a ida do Tiquinho para lá. O Jair Cunha, apesar do erro contra a Laú, é um jogador que está com números ótimos, né? Um dos principais zagueiros do futebol brasileiro na temporada até o momento. Se você for pegar os números, né, os scouts, né, as análises, ele está sempre ali no top 3 ali de mais ações defensivas, de desarmes, de ganhos de bolas aéreas, enfim, o Jair está fazendo uma boa temporada até então e o Nottingham Forest fez uma proposta também para levar o Jair Cunha do Botafogo, tá? E aí a gente vai ter que aguardar para ver o que vai acontecer, se o Nottingham Forest vai conseguir levar o Igor Jesus e o Jair Cunha, se não vai conseguir, o tempo vai responder, os próximos dias, as próximas semanas vão responder, tá bom? Então essas são as duas principais notícias do dia. E o Vene Casagrande trouxe também que o Nottingham Forest fez ali uma consulta pelo John. Não tem proposta, mas fez uma consulta ali pelo John, goleiro do Botafogo. Tá de brincadeira, né? Quer minha camisa também aqui, ó? Quer o escudo do Botafogo? Pô, que história é essa, rapaz? Que isso? Quer levar todo mundo? E aí, toma aqui, ó. Camisa, vou pegar o celular aqui, ó. Vou pegar o celular aqui. Quer levar o celular também? Oh, pelo amor de Deus, toma o notebook, toma o mouse. Aqui, ó. Pô, sacanagem, pô. Isso, gente. Mas cabe ao Botafogo também, né? Não sair também desmanchando todo mundo, né? Ok, o Igor Jesus, o Jair Cunha também. Eu acho que o Botafogo, as contratações do Abner e do Caio Pantaleão
A gente até tinha achado um pouquinho estranho, lembra que eu falei, olha, tá trazendo 2 zagueiros, pra que tanto zagueiro assim? Tá estranho, hein? Até conversei com umas pessoas, com uns amigos, falei, ó, tá estranho o Botafogo trazer 2 zagueiros assim, tá com mais zagueiro que o habitual. Aí saiu essa notícia do Jair Cunha, eu falei, ó, realmente fazia sentido trazer 2 zagueiros caso saia realmente o Jair Cunha. Aí não tem jeito. Aí por isso o Botafogo já até fez a reposição com o Abner, que também é um jovem jogador, e o Caio Pantaleão, que já é um jogador mais experiente, 29 anos, rodado, né? E aí sim o Botafogo já repôs até uma possível saída do Jair Cunha. O Igor Jesus que não repôs ainda não, e a gente vai ter que cobrar essa reposição feita muito bem. E se sair o Igor Jesus, a gente vai estar aqui cobrando uma reposição. É Firmino, é isso que vai ter que trazer, meu. Vai sair o Igor Jesus? 30 milhões de euros, 25 milhões de euros? Beleza, não importa. É Firmino, é jogador desse nível que a gente quer para reposição. Porque o Igor Jesus hoje é um dos melhores atacantes do futebol brasileiro e da América. Então a reposição tem que ser nesse nível. Senão a gente não vai disputar título. E eu acho que o Botafogo sabe disso. Né? Sabe disso. O Textor sabe disso. E aí vai depender dele. Quer disputar título? Ah, quero. Então tem que repor a altura. Não tem muito o que fazer. Beleza? Vamos atualizando a vocês a qualquer momento aqui com mais informações no canal do Medeiros. Um abraço, até a próxima. Ah, eu tenho ciúme desse mouse aqui, hein? Não vai levar não, hein? Alô, Nottingham Forest, não vendo o mouse! Tchau, tchau.